Meus irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens, série de exposições no livro de Apocalipse. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 2, nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao versículo de número 7. Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Meus irmãos, esse texto é um texto muito precioso para nós. É um texto muito precioso para a vida da igreja, porque essas palavras que nós vamos ler, elas são palavras que nos levam à reflexão. A reflexão para olhar para o coração, perceber se aquilo que fazemos, de fato fazemos porque amamos a Deus. É um texto que nos leva a pensar em tudo aquilo que nós estamos realizando como igreja, se o que estamos realizando de fato é motivado pelo amor que temos por Deus. Porque nós somos tendenciosos, nosso coração é inclinado a substituir a motivação correta por uma motivação egoísta. Nós somos motivados, muitas vezes, por conta dos nossos desejos e não por conta da vontade de Deus. Esse texto é um texto importante, então, para avaliarmos o nosso próprio coração. Porque a nossa motivação precisa ser o Senhor, porque amamos a Deus. Só isso pode justificar, explicar aquilo que fazemos como igreja. É interessante a gente pensar no livro do Apocalipse como o livro da revelação de Jesus Cristo. Nós vimos já nessas duas primeiras mensagens que Cristo sabe da história. Ele conhece a história, tem o controle da história em suas mãos. Ele conhece o futuro, sabe do fim, porque tudo isso está nas mãos dele. A história está nas mãos de Deus. Mas é interessante que antes mesmo de Cristo trazer uma revelação a respeito da história, a respeito do fim, a respeito das coisas que iriam acontecer e até mesmo das coisas que ainda irão acontecer, Cristo vai trazer para a igreja o conhecimento que ele tem a respeito da própria igreja. Isso é algo importante. Fico imaginando, às vezes eu leio o texto bíblico e fico meio dando uma viajada. E eu fico imaginando, de repente, a carta que foi endereçada às 7 igrejas, chega à igreja de Éfeso, então é lida a carta então, do Apocalipse à igreja de Éfeso, o boato se espalha, e antes da carta chegar à igreja de Esmirna, já chegou o boato que Cristo revelou o Apocalipse para a igreja. Então, gera uma expectativa na vida da igreja. E agora, o que vai acontecer? O que Cristo revelou sobre a história, sobre o fim? E ficam curiosos para saber o que vai acontecer, porque a gente é curioso para saber a respeito do futuro, não é verdade? Como há curiosidade em nossos corações para saber o que vai acontecer com a nossa vida, o que vai acontecer na história, qual o fim, o desfecho as coisas terão. Eu fico imaginando a igreja com essa curiosidade, e quando eles pegam a carta, a primeira coisa que Cristo vai revelar é o coração da igreja. A primeira coisa que Cristo vai revelar é o estado espiritual da igreja. A primeira coisa que Cristo vai revelar é que ele conhece exatamente tudo que se passa na igreja de dentro para fora. Isso é emblemático. Isso é emblemático. Porque se tem algo que nós não podemos desconsiderar, é que Deus nos conhece e nos conhece mais do que a nós mesmos. Deus nos conhece de dentro para fora. Deus sabe de tudo que se passa dentro de nós. Nós podemos nos esconder, nós podemos representar, nós podemos não permitir que o outro saiba o que de fato está dentro de nós, o que nós pensamos, quais são as nossas motivações, quais são os nossos planos, objetivos, nossas intenções, mas diante de Deus,
nós não temos como nos esconder. Deus sabe tudo que se passa em nós. E é isso que vai ficar claro nessa primeira carta que Jesus Cristo envia para as igrejas. Essa primeira carta que é enviada à igreja de Éfeso. Vamos ler o texto? Apocalipse, capítulo 2, verso de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, essa carta é escrita para a igreja de Éfeso. E se tem uma igreja que é conhecida nas Escrituras Sagradas, é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso fica numa grande cidade, uma cidade que existia na época um templo pagão que era para a adoração da deusa Diana ou Artemis. Essa igreja surge a partir do trabalho missionário do apóstolo Paulo, que planta aquela igreja, que desenvolve aquela igreja, desenvolve liderança àquela igreja. Paulo passa muito tempo ali pregando o evangelho e uma grande obra é realizada naquele lugar. Deus se manifesta com poder e salva não só judeus, mas também gentios, mas também pagãos, ao ponto de muitos deixarem a sua vida de idolatria, de ocultismo, deixar a sua vida das falsas religiões e se voltar para Deus. Isso a gente enxerga no livro de Atos. Paulo, então, planta aquela igreja, depois envia seu filho na fé, Timóteo, para pastorear a igreja de Éfeso, e depois Paulo ainda escreve uma carta que está no Novo Testamento para a igreja de Éfeso. E nesta carta que Paulo escreve, Paulo elogia o amor que aquela igreja tinha. Aquela igreja era uma igreja que amava a Deus. Aquela igreja era uma igreja que amava os santos. Aquela igreja era uma igreja que vivia para Deus e buscava exercer, então, a sua vida espiritual. Muito bem, 40 anos depois, Jesus aparece para João e manda João enviar esta carta à igreja de Éfeso. Alguma coisa aconteceu nesses 40 anos, porque o amor daquela igreja havia se esfriado. A igreja continuou operando, a igreja continuou trabalhando, a igreja continuou sendo uma igreja ortodoxa. Significa uma igreja que defendia e ensinava a verdade das Escrituras. A igreja continuava a ser uma igreja perseverante, mas parece que a motivação para ser a igreja dessa forma havia se esfriado. E é interessante que talvez ao olhar dos homens, ao olhar da cidade, ao olhar da comunidade, isso não era perceptível. Então aquela igreja era uma igreja forte no olhar dos homens. Mas Deus sabia que a motivação certa já havia ido embora. Aquela igreja faltava o primeiro amor.
Cristo, então, vai escrever mostrando que ele conhece aquela igreja e vai dar uma exortação àquela igreja. E ela deveria lembrar de onde caiu e voltar ao primeiro amor. Porque senão, Cristo viria e tiraria a condição daquela igreja continuar sendo igreja. O texto mostra que Cristo tem um controle não só do mundo e da história, mas o controle da igreja em suas mãos. Ele é o cabeça da igreja. Ele tem autoridade sobre a igreja. Ele tem autoridade sobre a igreja local. A igreja de Éfeso era uma igreja local. Cristo tem e tinha naquela ocasião autoridade para remover a igreja de suas funções e do seu lugar. Muito bem. Eu quero, então, olhar para o texto com os irmãos, verso a verso, e a gente, então, vai tirar desse texto algumas aplicações. Eu quero explicar o texto e aplicando. Explicar o texto e aplicando, e a gente vai aprender algumas coisas importantes. A primeira delas, Jesus tem um conhecimento e o controle da sua igreja. O verso 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus aqui está dizendo: olha, quem está escrevendo a carta é alguém que conhece vocês. Estas são as palavras daquele que tem a autoridade sobre vocês. É aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Que nós vimos na semana passada que as 7 estrelas do próprio Apocalipse, no capítulo 1, diz que são os anjos da igreja. Ele diz: estas palavras são daquele que anda pelos candelabros de ouro. E nós vimos na semana passada que o próprio primeiro capítulo de Apocalipse diz que os 7 candelabros de ouro são as igrejas. Então Cristo está se identificando dizendo: eu tenho o controle da liderança e eu sei o que vocês passam porque eu estou no meio de vocês. Cristo então está se identificando quando ele diz que estas são as palavras daquele. Quem é esse aquele? É aquele revelado no capítulo 1. É aquele que aparece para João de uma forma tão tremenda e poderosa e João cai a seus pés como morto. Então esse é o que escreve para a igreja. E ele diz: eu conheço vocês, eu tenho os anjos da igreja em minha mão, não à esquerda, mas à direita. Isso? É, à direita. E ele está no meio dos 7 candelabros, que é as 7 igrejas. O que significa para nós, meus irmãos? É que nós nunca estamos sozinhos. O que significa para nós? É que Cristo, ele está no meio da igreja. O que significa para nós? É que a igreja, embora pareça uma instituição humana, a igreja de Cristo é uma instituição espiritual. Algo extraordinário acontece na vida da igreja. É tão interessante como nos dias de hoje nós temos uma tendência a desmerecer a igreja, o seu papel no mundo, as suas funções, porque a igreja parece para alguns que ela virou apenas um CNPJ. Para alguns a igreja parece apenas uma organização de homens. Para alguns a igreja parece apenas uma organização onde tem estatutos, regras, regimentos internos, a CNPJ e só. Para alguns, a igreja tem apenas uma função social. Ela deve cuidar dos pobres, ela deve fazer caridade, ela deve cuidar uns dos outros. Enfim, para uns, a igreja só cumpre esse papel. Mas nós nunca podemos perder de vista que a igreja só é a igreja porque ela é uma comunidade espiritual que
E por que ela é uma comunidade espiritual? Porque Cristo está na igreja. Porque Cristo é o cabeça da igreja. O que legitima a vida da igreja como uma comunidade espiritual é o próprio Senhor. Nós, muitas vezes, olhamos para a igreja apenas como uma comunidade imperfeita. E muitas vezes a gente cai em dois extremos. Qual é o primeiro extremo? É aquele que chega na igreja e acha que a igreja é uma comunidade de anjo. Uma comunidade de gente sem pecado. Uma comunidade de gente que não faz nada errado. E aí chega na igreja, nesse primeiro amor que muitos dizem, apaixonado por Jesus, mas com os olhos sem discernimento. E aí acontece um problema aqui, o outro ali, e de repente o irmão fala de um jeito, de repente o outro irmão não responde como deveria, de repente não fala como deveria falar, e ele já estranha o ambiente. Ele olha e diz: como pode ser crente desse jeito? Eles não pregam o amor, eles não pregam a transformação de vida, eles não pregam uma vida moral, eles não pregam uma vida de caráter. Então, como pode agir dessa forma? É um extremo. E por que um extremo? Porque a igreja é uma comunidade de regenerados. Mas uma comunidade de regenerados não é uma comunidade de perfeitos. Uma comunidade de regenerados é uma comunidade que está sendo transformada à imagem daquele que é perfeito. Portanto, perfeito somente Cristo. E nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Esse é um ponto importante. Mas, por outro lado, há um outro extremo. O extremo das pessoas não considerarem a igreja uma comunidade espiritual. Uns consideram a igreja tão espiritual no início que quando percebe que a igreja é comunidade de pecadores, se frustra e se decepciona. Mas, por outro lado, outros olham para a igreja apenas com um olhar humano e material, sem considerar que nós somos santos. Não porque há virtudes em nós que nos transformam em santos, mas porque o santo morreu em nosso lugar e nos separou para viver uma vida espiritual. Deus, em Cristo, nos separa para viver uma vida diferenciada do mundo. Nós somos santos, separados. Portanto, nós devemos evitar os extremos, entender de fato quem somos. Porque Cristo sabe quem somos. Então não adianta nós distorcermos as coisas, mas nós devemos buscar o conhecimento da palavra que nos diz quem é Deus e quem somos nós. Muito bem, então o texto mostra para nós que Jesus sabe quem nós somos. Ele sabe quem é a igreja. E tanto sabe que ele vai elogiar a igreja. Ele reconhece as virtudes da igreja, ele elogia a igreja. O verso 2 é Cristo elogiando a igreja de Éfeso. O texto diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Jesus então olha para a igreja e diz: eu sei das virtudes que vocês têm. Cristo reconhece as virtudes da igreja. Isso é algo extraordinário. Sabe por quê? Porque aí vou falar de dois extremos. Tem um extremo daqueles que acham que são raridade, que são, por serem espelho, o reflexo da imagem do Senhor, são raridade. É o extremo. É um que acha que tem crédito no céu, que tem direito sobre Deus, que determina sobre Deus, que manda Deus fazer as coisas e não aceita a vontade de Deus. É um extremo. A pessoa acha que é crente e experimentou o amor de Deus foi manifesto e demonstrado e alcançou aquela vida,
E ela acha, então, pelo fato de ter recebido e experimentado o amor de Deus, ela está em outro patamar. Ela é especial ao extremo. Então ela acha que ela é especial, ao ponto de inverter a ordem. Não é ela que vive para Deus, mas é Deus que vive para ela. Então esse é um extremo. Então as pessoas acham que ela é tudo, ela é capaz, ela é mais que vencedora, ela é filha do rei. Ela é rica porque Deus é rico, ela não é cauda, mas ela é cabeça. Então é um extremo. Mas qual é o outro extremo? É o extremo que a gente confunde. Não ter mérito e não ter valor. Aí é o outro extremo. É o extremo da gente achar que pelo fato de não termos mérito, não temos virtudes. E aí a gente não consegue elogiar ninguém. A gente não consegue valorizar ninguém. Porque a gente entende que um homem é depravado, é pecador, é miserável. Que ele está inclinado pelo pecado a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. E de fato a Bíblia ensina isso. Mas o fato de sermos depravados não significa que não temos virtudes, que não temos valor. E Cristo olha para a igreja, ele consegue enxergar as virtudes da igreja. Então, meus irmãos, não há pecado reconhecermos as virtudes uns dos outros. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos valorizar uns aos outros. Então parece que, às vezes, a gente cai nos extremos. Ou a gente se acha soberbo demais, ou a gente se acha o pior dos pecadores. Paulo já disse que é ele. Paulo já disse que é ele. É uma brincadeira, né? Mas nós precisamos entender que o ser humano, ele é dotado de virtudes e de defeitos. Ele é a imagem de Deus. E Deus deu ao homem dignidade e compartilhou com o homem atributos comunicáveis. Um homem é criativo, um homem é capaz de amar, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo ímpio. Ele é capaz de ser criativo, ele é capaz de amar, ele é capaz de fazer coisas boas, é capaz de fazer obras, é capaz de manifestar bondade, é capaz de cuidar uns aos outros. Jesus disse isso. Se vocês que são maus conseguem dar coisas boas aos filhos, que dirá o Pai que está nos céus? Então um homem é dotado de coisas boas. Muito bem. Nós devemos, então, valorizar isso. Cristo olha para a igreja e reconhece as virtudes da igreja. E quais são as virtudes que a igreja de Éfeso tem? A primeira é uma igreja trabalhadora. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Jesus está dizendo, eu conheço as obras que você faz. Eu sei que você é uma igreja trabalhadora. Você trabalha arduamente. Cristo reconhece a igreja de Éfeso porque ela é uma igreja operosa, é uma igreja trabalhadora, é uma igreja que se dedicava, era uma igreja que servia, era uma igreja que exercia o seu papel, era uma igreja que pregava, que evangelizava, era uma igreja disposta a servir, era uma igreja que servia uns aos outros, era uma igreja trabalhadora. E aí uma pergunta que a gente pode fazer ao nosso coração e à nossa própria igreja é: será que nós somos uma igreja trabalhadora? Será que Jesus, se olhasse, fizesse um diagnóstico da nossa igreja, ele reconheceria que nós somos uma igreja trabalhadora? É algo que nós devemos nos perguntar. Será que nós gostamos de trabalhar? A gente sabia que preguiça é pecado? Preguiça é pecado. Sabia que nós, muitas vezes, temos tantos privilégios e tantas bênçãos de Deus que a gente se acomoda no nosso próprio conforto? E nós devemos ser uma igreja trabalhadora. Já parou para pensar quantas horas do seu dia você se dedica em servir a Deus e a igreja? Faz aí o scout. Faz aí as contas. Quantas horas você passa vendo série
E quantas horas você passa trabalhando para o Senhor e na igreja? Faz as contas. Eu não conheço ninguém, meus irmãos, que queira trabalhar na igreja que não consiga. Ninguém. Ninguém. Porque sempre há trabalho. Sempre há trabalho. A grande pergunta é, será que nós somos a semelhança da igreja de Éfeso, uma igreja trabalhadora? E talvez a gente diga assim, pastor, a gente é trabalhador, mas agora a gente está vivendo num momento difícil, numa pandemia, as coisas estão difíceis, não dá para a gente exercer o trabalho como a gente deveria. Aí eu pergunto, você acha que o livro do Apocalipse foi escrito num ambiente, numa circunstância, num tempo que era favorável à vida da igreja? Uma pergunta. Você acha que essa revelação escatológica que Jesus entrega para a igreja foi entregue no momento em que a igreja estava vivendo a mais paz e tranquilidade, lidando com o ambiente externo? A própria carta dá uma indicação para a gente que não. O último verso dessa carta diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sabe qual é a promessa que o texto está dizendo para a igreja de Éfeso? É o seguinte: se você não me negar, se você não apostatar, se você se manter fiel até o fim, eu te prometo a vida eterna. E qual é o contexto aqui? Ou você nega, ou você morre. Se você não negar, você tem direito à árvore da vida. Esse é o contexto aqui. Eu te pergunto, se você acha que esse contexto, a igreja estava vivendo bons momentos? Não. A igreja não estava vivendo uma circunstância boa. Mas a igreja não deixou de ser uma igreja trabalhadora. A igreja, ela era uma igreja trabalhadora e trabalhava com ardor, trabalhava com dedicação. Era uma igreja perseverante. O texto vai dizer, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. No verso 3 ele diz: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Jesus elogia a igreja de Éfeso porque a igreja de Éfeso manifestava uma qualidade. Qual a qualidade? Desistir jamais. Prosseguir sempre, mesmo diante das dificuldades. Aquele que põe a mão no arado, ele não olha para trás. Nós não somos daqueles que recuam, mas que perseveram. É o que diz o autor de Hebreus. Nós não somos daqueles que voltam atrás, mas somos aqueles que avançamos, e mesmo diante das dificuldades. O autor de Hebreus, escrevendo a uma comunidade de judeus cristãos, ele vai dizer isso lá no capítulo 10. E é interessante quando ele fala que ele pede para que aquela comunidade de irmãos que estavam pensando voltar atrás, que eles lembrassem dos seus primeiros dias. O capítulo 10, verso 32 diz: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e outras ocasiões fizeram-se solidários com os quais assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. E aí ele continua: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olha o que o texto de Hebreus está dizendo. O autor que escreveu a carta dos Hebreus está dizendo:
Olha, lembre-se. É interessante que ele não está dizendo assim, lembre-se que nos primeiros dias Deus te abençoou, te deu muita prosperidade, e agora você está passando por momentos ruins. Então, não seja ingrato. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, lembre-se que a dificuldade de ser crente vem desde o início. A dificuldade de ser um cristão no mundo é desde o início. Lembra que vocês foram perseguidos? Lembra que vocês tiveram seus bens confiscados? Lembra que vocês foram maltratados? Lembram que vocês foram perseguidos, insultados, agredidos? Lembram? E vocês permaneceram firmes. O que o autor de Hebreus está querendo dizer é, se vocês suportaram isso tudo até agora, por que vão desistir agora? Por que vocês acham que agora é a hora de desistir? Por que agora é a hora de voltar atrás? Por que agora é a hora de desanimar? Por que agora é a hora de abandonar o seu Deus? Por quê? Mas por que eles perseveraram? Porque eles sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então aqui a gente aprende uma coisa, que certamente a igreja de Éfeso havia aprendido. E para perseverarmos, nosso coração precisa ser motivado pela expectativa da eternidade. Se o nosso coração não estiver na eternidade, na expectativa do novo céu, de uma nova terra, na expectativa de entender que a nossa vida não é aqui e agora, no entendimento de que nós viveremos eternamente, nós desistiremos. Porque na vida cristã nós seremos submetidos a tantas coisas que nos farão desistir. Há tantas situações que irão nos colocar contra a parede para que a gente desista de caminhar com Deus. Talvez essa situação agora seja um momento difícil para muitos irmãos, porque muitos estão dizendo assim, onde está o seu Deus? Cadê o Deus que permitiu a pandemia? Que Deus é esse? Quantos estão questionando a Deus nesse momento? E muitos acreditam que Deus está em silêncio. Mas o Deus revelado nas Escrituras não é o Deus em silêncio. Não é um Deus em silêncio. É o Deus que tem o controle de todas as coisas. Mas muitos estão dizendo, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus agora? E muitos estão pegando essas acusações, estão dizendo, é verdade. Onde está Deus? Deus não está nesse negócio. Onde está Deus? Então Deus não existe. Talvez você está sendo pressionado. Mas a pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração é, que Deus é esse que a gente crê? Interessante? E aí só vou abrir um parênteses. De vez em quando eu olho algumas discussões na internet, mas eu só olho, eu não comento. Aí eu vi um monte de gente postando assim, foto do carnaval de 2018, de 2019, onde as escolas de samba debocharam de Cristo, e a foto de 19 e 20, a foto de 2021, sem carnaval. Aí muitos dizendo assim, tá vendo? Zombaram do seu Deus. Agora, e cadê o carnaval? Ou seja, estamos usando a estratégia que o mundo usa contra nós. A gente está dizendo, tá vendo? Você está dizendo, cadê o nosso Deus? Cadê vocês agora? Aí tem os crentes que postam isso. Então acham que Deus de fato é um Deus justo, irado, que não se compadece do mal, que é um Deus vingador. Muito bem. Aí a outra ala posta assim, eu não acredito nesse Deus. Meu Deus não é assim. Meu Deus é um Deus de amor. Meu Deus é um Deus de misericórdia. Meu Deus não faria uma coisa assim. Meu Deus é um Deus que ama todas as pessoas. Aí fica uma ala defendendo um lado de Deus, a outra ala defendendo um outro lado de Deus. Só que o Deus da Bíblia é as duas coisas.
E nós temos dificuldade de conciliar isso na mente. O Deus da Bíblia é um Deus justo e santo, que é irado contra o pecado, mas ao mesmo tempo ele é um Deus de amor e de misericórdia e graça. Ele manifesta juízo, mas misturado de graça. Ele é um Deus que não tolera o pecado, mas ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que se revelou dessas duas formas. Aí uns pegam Deus e criam uma imagem apenas de um carrasco. E outros pegam Deus e fazem uma imagem apenas de um bonzinho. Nenhum dos dois são verdadeiros deuses. Nem esse, nem esse. Porque o verdadeiro Deus é aquele que é santo e amor. É aquele que é irado, mas misericordioso. É um Deus justo, mas repleto de graça. Então a gente precisa ter cuidado de como nós desenhamos Deus para a nossa própria mente, para o nosso próprio coração. Porque diante de momentos como esse, talvez a gente desanime. Porque o Deus que a gente achava que era, não é o que a gente achava que era. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer a Deus e sua palavra para que a gente compreenda quem é Deus, quais são as suas promessas, para que a gente consiga perseverar diante de todas as circunstâncias ruins. Aquela igreja perseverava, mas não apenas isso, aquela igreja é uma igreja firme doutrinariamente. O texto vai dizer ainda, vamos lá, o texto vai dizer: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. E aí no verso 6 ele vai dizer: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então o texto diz que eles são firmes doutrinariamente. Por quê? Eles conseguiram discernir a mensagem e entender que aquele que estava pregando não é um verdadeiro apóstolo, mas era um falso apóstolo. E como é que eles discerniram isso? Porque eles eram firmes doutrinariamente. Eles não se deixavam enganar, porque eles conheciam o Evangelho. Eles foram bem orientados e bem ensinados pelo apóstolo Paulo, posteriormente por Timóteo. Era uma igreja firme doutrinariamente. Portanto, Cristo elogia aquela igreja, porque aquela igreja não se deixou levar por falsos apóstolos, por homens maus. Mas eles colocaram à prova os que dizem ser apóstolos, mas não eram, e descobriu que eles eram impostores. A grande questão que nós devemos nos perguntar é: será que a nossa igreja consegue discernir o verdadeiro do falso a partir do conhecimento da palavra de Deus? Será que nós já conseguimos discernir o verdadeiro evangelho do falso evangelho? E aí, muitas vezes, a gente fica no politicamente correto e a gente diz: não, quem a gente pode julgar? E a gente confunde muitas vezes. A gente diz assim: ah, mas ele é uma boa pessoa. Ele é tão esforçado, é tão dedicado. A grande questão é se essa boa pessoa que é esforçada e dedicada, ela ensina a verdade. Porque se ela não ensina a verdade, há um problema. E o texto diz que aquela igreja não aceita os falsos apóstolos. Eles não aceitam, então, aqueles que ensinam de forma incorreta a palavra de Deus. Ok? Então era uma igreja firme doutrinariamente. Mas não apenas isso. Eles não aceitavam os nicolaítas. E aí, segundo Eusébio de Cesareia, que foi um historiador da igreja, vai dizer que os nicolaítas eram um grupo herético que tinha como fundador Nicolau, um daqueles diáconos que com Estevão foram escolhidos pelos apóstolos para cuidar dos necessitados. Os nicolaítas tinham como doutrina a fornicação
e a imoralidade sexual. Então, segundo Eusébio, historiador, ele vai dizer que os nicolaítas eram alguém que, além de ensinar uma mentira em nome de Deus, ainda conduzia as pessoas à prática da imoralidade. Aquela igreja conseguiu identificar isso e ela não aceitou esse tipo de ensino e não aceitou esse tipo de homem. Muito bem, porque era uma igreja firme doutrinariamente. Mas Cristo vai dizer que tem algo contra aquela igreja, o verso 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus vai repreender a igreja porque faltava amor na igreja. A igreja era trabalhadora, a igreja era perseverante, a igreja era firme doutrinariamente, mas faltava amor. O amor que motivava a igreja a ser dessa forma. O amor que precisa motivar a coisa certa. O que isso indica para nós? Não adianta fazer o certo. É preciso ter a motivação certa. Assim como não adianta ter a motivação certa e fazer o errado. Muita gente usa a motivação para justificar o errado. Quer ver? A gente diz assim: olha, eu não me preparei bem hoje para pregar, mas eu quero agradar a Jesus. Minha motivação aqui é louvar a Deus. Mas me perdoe, meus irmãos, porque eu não me preparei bem para pregar. O que a gente está dizendo? Que a minha motivação de querer agradar a Deus justifica o meu pecado de não me preparar para pregar. E aí a gente vai achando que o que vale é a intenção. Mas não vale só a intenção. A intenção precisa levar uma prática. Né? Então a gente diz, não, eu amo isso, mas faz exatamente o contrário ao coração. Isso também é errado. Portanto, não adianta fazer o certo com a motivação certa, também não adianta ter a motivação certa e fazer errado. E qual é a ideia aqui do texto? É que quando nós fazemos o certo e não fazemos para Deus, nós fazemos para nós mesmos. E quando fazemos para nós mesmos, nós fazemos de nós mesmos o nosso próprio Deus. Esse é o grande ponto aqui do texto. Eu quero fazer o certo, mas para quem você quer fazer o certo? É para você ou é para Deus? Se é para você, você está idolatrando a você mesmo. Mas se é para Deus, louvado seja Deus. Porque essa é a motivação certa. Então, aí vou dar o exemplo da pregação de novo. Então imagina que o pregador ele se prepara, se dedica, porque ele quer pregar um baita de um sermão. E para que ele quer fazer isso? Para que as pessoas digam que ele fez bem? Ou ele faz isso para Deus? Se ele faz isso para ser reconhecido, então ele fez o certo com a motivação errada. Ele fez dele o seu próprio Deus. Lembro, e eu já disse isso para os irmãos, uma das razões do porquê eu não faço mais apelo na igreja é porque antigamente, quando eu fazia apelo, muitas pessoas vinham à frente. E uma vez, a última vez que fiz apelo foi numa conferência de jovens que participei, a igreja estava lotada lá no Rio. E sabe quando você sente que a mensagem tocou assim no coração das pessoas? Daqui a pouco tinha gente chorando e tal. Tu sente aquela coisa assim, aqueles arrepios, assim, aquelas coisas assim meio esquisitas, sabe? E aí eu disse, vou fazer um apelo. E aí fiz o apelo. Aí veio um monte de gente na frente. Aí na hora veio na minha cabeça, você fez o apelo por causa de você. Você não fez apelo por causa de Deus, você não fez apelo para salvar pessoas. Você fez o apelo por causa da sua vaidade. Por causa da sua vaidade miserável.
E a gente é vaidoso por essência, por natureza. Então a gente quer fazer e quer que a resposta seja imediata, que o reconhecimento seja imediato. E quando a gente faz assim, a gente está fazendo para a gente, não é para Deus. É igual que Jesus disse quando a gente dá a oferta. Quando a gente faz uma obra de caridade. Para quem que a gente está fazendo isso? É para Deus ou é para nós mesmos? E quando a gente faz e mostra para as pessoas, olha como é que eu sou bom. O que Deus está dizendo? O que Jesus disse? Você já ganhou a sua recompensa. Perceba? Então, não adianta fazer o certo, mas qual é a motivação certa? E nós precisamos avaliar isso. E se nós pegarmos esse princípio, nós podemos aplicar em qualquer área da nossa vida. Por que a gente trabalha? Como a gente manifesta o amor para a esposa ou para o marido? O que a gente espera de um filho? A gente pode aplicar isso em todas as áreas. O marido tenta fazer o certo para a esposa. É por causa da esposa ou por causa dele mesmo? Imagina só, o marido pensa assim: hoje eu vou agradar minha esposa, porque quando eu chegar em casa eu quero que ela faça aquele jantar que eu gosto. E aí ele prepara tudo e tenta agradar de todas as formas. Aí chega em casa, não tem nenhum ovo frito. Aí ele se frustra, se desanima, fica com raiva. Aí a pergunta é, ele fez por causa da esposa ou fez por causa dele mesmo? Ele fez por causa dele. Ele usou a sua bondade como meio para o seu próprio fim. O que o texto está nos ensinando é: nós não podemos fazer as coisas certas com um meio para nos aproveitarmos disso. Porque trabalhamos como igreja, porque perseveramos na fé, porque somos firmes doutrinariamente. Se não for para a glória de Deus, não há sentido nenhum. Se não for para Deus, não há sentido do porquê nós fazemos o que fazemos. E é tão verdade isso que Jesus vai dizer: se vocês não se arrependerem, eu vou aí e vou tirar o direito de vocês serem igreja. Porque vocês estão sendo igreja para vocês e não para mim. Vocês estão fazendo tudo certo, mas é para vocês. E se é para vocês, não é para mim. Se não é para mim, não é certo. Então vocês não têm direito de ser igreja. É por isso que Jesus diz no verso 6, no verso 5, verso 4, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor, lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então há uma advertência, uma exortação, com uma promessa de punição, caso a exortação não seja realizada, caso não seja atendida e obedecida. Então, meus irmãos, esse texto nos leva à reflexão. É hora de olhar para o coração e perceber se o que nós fazemos, de fato, fazemos para Deus. Nós devemos nos perguntar: será que você faz o que faz para Deus? Pergunte. Outra coisa importante do texto está no verso 7, quando o texto diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há um ponto aqui importante que eu queria destacar. E qual é o ponto? Só quem tem ouvido, ouve a voz do Espírito. Então não adianta a gente achar que a mensagem exortativa ela alcança todas as pessoas. Porque não alcança. Porque geralmente quando nós temos o coração endurecido e o ouvido fechado para as coisas de Deus,
a mensagem exortativa gera raiva, distanciamento, porque nós não gostamos de ouvir a verdade. Não é verdade? Então, o que Jesus está dizendo, ele está dizendo para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E aqueles que têm ouvido para ouvir têm que ouvir o Espírito dizer à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. A grande questão é exatamente essa. Nós somos muito orgulhosos de essência. E, portanto, muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir a voz do Espírito. Não queremos ouvir a voz do Espírito. E o Espírito muitas vezes fala e a gente faz, às vezes, uma engenharia teológica ou de outra natureza para continuar no erro, para nos iludir, para criar uma cortina de fumaça, para que a gente possa, então, não permitir, não se dobrar, não se quebrantar, não se arrepender, não se voltar atrás. Não é verdade? É aquela coisa muito normal, a gente sempre tem uma justificativa para o nosso erro. Sempre. Isso é normal. Eu sou assim. Acho que os irmãos também são. A gente tem resposta para tudo. A gente tem explicação para tudo. A pessoa fala e a gente está com a resposta na ponta da língua. E quando isso acontece, geralmente, a gente perdeu a capacidade de ouvir. Porque nós já estamos preparados para responder antes mesmo de ouvir. E quando a gente para de ouvir, a gente perde a capacidade de crescer. Quando a gente para de ouvir, a gente perde a capacidade de voltar para Deus e viver a vontade de Deus em nossas vidas. Portanto, a igreja precisa ter ouvidos para ouvir. E ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E o que certamente o Espírito Santo estava dizendo à igreja de Éfeso no momento em que essa carta estava sendo lida no púlpito daquela igreja era: volte atrás, se arrependa. O que aconteceu que o teu amor esfriou? Por que você está vivendo uma vida espiritual no automático? Por que você não ora mais? Por que você não lê mais a palavra? Por que você está vivendo uma vida apenas religiosa? O Espírito devia estar dizendo isso para a igreja de Éfeso. O anjo da igreja recebeu a igreja, o pergaminho na mão, e ele abriu e estava lendo: olha, ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, a carta estava sendo lida. O Espírito, então, estava falando à igreja. E aquele que tem ouvido, ouça. E há uma promessa. Há uma promessa de juízo, mas há uma promessa de vitória. A promessa de juízo: se você não se arrepender, você perderá o seu direito de ser igreja. Mas se você ouvir o Espírito, a você darei o direito de comer da árvore da vida. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus.